Olá pessoal, alguns de vocês devem estar achando esquisito, né? Eu gravar a aula de estática de ponto material antes da aula de composição de movimento. Mas é que tem um motivo simples. A ferramenta matemática que eu vou usar aqui na estática de ponto material, né, é a mesma que eu usaria, né, na composição de movimento. Na verdade, é a mesma que eu usei para estudar balística, numa das aulas anteriores, né, que eu vou usar decomposição de vetores, simplesmente, tá bom? E aí eu vou começar direto com o exemplo da AMAN de 2011, né, que vocês têm na apostila. Vou resolver que, na verdade, isso aqui resumiria o caso mais complexo, entre aspas, que você pode pegar de estática de ponto material. Tá? Não custa nada lembrar, existem outros métodos, né? Eu estou optando por decompor o vetor, que eu acho o método mais fácil de você entender. Tá bom? A ideia básica é a seguinte: estática seria o estudo. Aliás, estática faz parte, né, da mecânica, né? Ela entra na frente 3 aqui por uma questão de organização de aula, mas na verdade é frente 1, ok? Então a estática estudaria o não movimento, né? Seria o equilíbrio ou a iminência, né, de um movimento, tá bom? Para que você tenha um objeto, um ponto material em equilíbrio, as condições são duas. Na horizontal, nós vamos separar em horizontal e vertical, justamente porque eu estou optando por decompor o vetor. Você vai perceber logo isso, né? Então, para que o objeto fique em equilíbrio na horizontal, é necessário que a soma de forças para o lado esquerdo seja igual à soma de forças para o lado direito. E, por outro lado, para que ele fique em equilíbrio na vertical, é necessário que a soma de forças para cima seja igual à soma de forças para baixo. Na verdade, pela lógica, é bem simples de você entender, né? Se o objeto está submetido a forças iguais, entre aspas, né, cujo total vale zero, né, é claro que ele não vai sair do lugar. Para quem já conhece um pouquinho da matéria adiante, né? Por quê? Pela segunda lei de Newton. F igual, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, se ele não se mover, se ele não tiver na iminência de se mover, a força resultante tem que ser zero. Okay? Por isso, para dar força resultante zero, eu faço esquerda igual a direita, aí ele não vai nem para a esquerda nem para a direita. Eu faço força para cima igual a força para baixo, que ele não vai nem para cima e nem para baixo. Tá bom? Como é que isso aqui se reflete no nosso exemplo aí? Eu vou ler o texto aqui. Um bloco de massa 24 kg, já tirei os dados aqui, é mantido suspenso em equilíbrio pelas cordas Q e L na figura. O fio é inextensível. Embaixo da figura, a corda L, essa aqui, né, forma um ângulo de 90 graus com a parede. E a corda Q forma um ângulo de 37 graus com o teto, considerando-se a aceleração da gravidade de módulo 10 metros por segundo ao quadrado, calcular a intensidade da força de tração que a corda L, ele que é só essa tensora, exerce na parede. Tá bom? Como é que nós vamos aplicar a ferramenta matemática aí? Tenho que pensar o seguinte: essa corda aqui transmite o peso desse objeto de massa m. Tá? Peso, vocês lembram, né? É só pegar a massa e multiplicar por 10, que é a gravidade. Então, nós temos uma força vertical para baixo de 240 newtons. Ok? Onde existe uma corda, existe uma força tensora. Vou chamar essa em vermelho de tensora T, né? E a princípio, essa outra tensora aqui, que acompanha a corda Q, né, ela seria diferente. Vou chamar de T'. Vou fazer as contas. Caso dê igual, tá, não tem problema, mas você não pode nunca achar que ela é igual por obrigação, tá bom? Vamos limpar a figurinha. T', a tensora no fio L e o peso do objeto de massa m, né, 240 newtons, e transferir o ângulo de 37 aqui para baixo. Se lembram de alternos internos, né? O 37 estava aqui, então aqui vale 37 também. Aí eu vou decompor o T' em duas parcelas. Parcela vertical, chamar de T' Y, e a parcela horizontal, chamar de T' X. Tá? Vocês sempre falam, professor, mas você está trabalhando com 3 vetores. Agora você vai trabalhar com 4, não vai ficar mais difícil? Não, por quê? Na hora que eu decompus o vetor, ele deixa de existir. Eu vou aumentar o número de vetores para 4, só que a lógica é mais fácil de ser pensada. Por quê? Para o equilíbrio disso aqui acontecer na horizontal, força para a esquerda tem que ser igual a força para a direita. Força para a esquerda é T' X. Força para a direita
é T. Isso aqui é chamado de equilíbrio na horizontal. Da mesma forma, para esse objeto não se deslocar na vertical, né, força para cima, T'y, tem que ser igual a força para baixo, que é o 240. Então, T'y, só escrever, né, tem que ser igual, força para cima igual, força para baixo, que é o peso 240 newtons aí. Então, na verdade, a física acabou aqui, tá? Daqui para frente é só matemática. Aí é só você lembrar, na decomposição, o vetor que estiver grudado no ângulo é o vetor vezes o cosseno. Então, T'x é T' cosseno de 37. Isso é igual a T. Se esse aqui é T cosseno, T' cosseno, o outro é T' seno. Fácil de lembrar, né? Isso é igual a 240. Novamente eu caí no sistema de equação, só que aqui eu vou resolver a de baixo primeiro, né? Que eu sei o valor do seno de 37. Eu obtenho T'. Como é que ficaria? T' vezes seno de 37 é dado aí 0,6. Isso igual a 240. Então é só passar o 0,6 dividindo, T' será igual 240 por 0,6 é exatamente 400 newtons. Tá bom? Isso aqui seria a tensora no fio Q, que ele não perguntou. Só que eu preciso dela para descobrir a tensora no fio L, né, que é o T. Então vou pegar esse valor, voltar nessa equação aqui. Como é que ficaria, né? T' cosseno de 37. T' é 400. Cosseno de 37 é dado também 0,8. Isso é igual a força tensora no fio L, T, né? Que é a pergunta. Aí você faz aquela coisa feia lá. Não deixa seu professor de matemática ver, né? 8 vezes 4, 32. Acrescentam 0. Então a tensora procurada é 320 newtons aí. Tá bom? Custa nada lembrar, gente. Vocês poderiam fechar o polígono de força, uma série de outros métodos. Só que eu prefiro a decomposição pela simplicidade, né? De você poder depender apenas de uma decoreba. Ou você lembra que quem está grudado no ângulo é a parcela cosseno, ou você lembra que quem está longe do ângulo é a parcela seno. Somente lembrando isso aí, você consegue resolver qualquer problema de estática, né? Por quê? Porque a lógica é fácil. Força para a direita igual força para a esquerda, força para cima igual força para baixo. E você acabou o probleminha.